Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando o nosso estudo bíblico. Hoje, de forma especial, nós estamos estreando a nova série de mensagens, a série Esperança Viva. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, nós estaremos expondo as Escrituras e, de forma especial, as cartas do apóstolo Pedro. Então, participe conosco toda quarta-feira essa nova série de mensagens. Nós já estudamos na última série as cartas do apóstolo João e hoje nós vamos iniciar o estudo das cartas do apóstolo Pedro. Duas cartas do Novo Testamento que tem muito para falar ao seu coração, e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa ministrar a vontade dele sobre a sua vida. Todas as vezes que nós paramos para estudar a palavra do Senhor, nós temos a oportunidade de crescermos juntos, de desenvolvermos a nossa fé, e a nossa oração é que você seja impactado pelo estudo da palavra de Deus. Mas antes de nós iniciarmos a nova série de mensagens, eu quero convidar você e a sua família para participarem conosco aos domingos da série Família em Foco. Todo domingo, às 9 horas da manhã, às 17 horas e às 19h30, nós temos a oportunidade de falarmos sobre essa temática Família em Foco. Eu quero agora vincular a vinheta da série Família em Foco e em seguida eu volto com o primeiro estudo da série Esperança Viva. Permaneça aí, daqui a pouco nós retornaremos com o nosso estudo bíblico. Iniciando a nossa nova série, eu quero convidar você a ler comigo na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2. O texto vai aparecer aí para você no seu vídeo, para que você acompanhe a leitura, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia e Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta primeira carta, a carta de Pedro, tem como autoria o apóstolo, discípulo de Jesus. Aquele mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Então essa primeira carta e também a segunda, que vamos estudar posteriormente, foram escritas pelo apóstolo Pedro, aquele que foi companheiro de Jesus, aquele que vivenciou vários milagres, aquele que viu vários feitos de Jesus enquanto esteve com ele. E o versículo 1 desta carta nos apresenta aqui a autoria, quem é o autor. E o versículo 1, Pedro já se identifica. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros. Nós estamos falando aqui de Pedro, o apóstolo de Jesus Cristo. Aquele que foi chamado por Jesus, que teve a oportunidade de conhecer, o ministério de Jesus na sua particularidade, e agora ele tem a oportunidade de escrever essa carta depois de muitos anos a encontrar com Jesus Cristo e iniciar o seu ministério. Pedro ele foi testemunha do sofrimento de Jesus, porque lá no capítulo 5, um capítulo mais adiante desta carta, ele vai dizer: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro, aqui na sua carta, ele se intitula como presbítero. A palavra presbítero significa bispo, ancião. Pedro, de fato, ele foi líder
de algumas igrejas cristãs daquela época. E Pedro aqui ele tem a coragem, a ousadia de dizer que ele foi testemunha dos sofrimentos de Cristo. Pedro ele encarou os sofrimentos de Cristo. Pedro viu de perto o que Jesus enfrentou, as situações difíceis que o próprio Senhor Jesus Cristo teve que passar por cima para dar continuidade e sequência ao seu plano, que era morrer na cruz em nosso favor e perdoar todos os nossos pecados. É importante, além de nós identificarmos o autor, o escritor da carta, é importante nesse primeiro estudo nós pontuarmos também a data da carta, a data da sua autoria. Após um período de grande perseguição, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. A igreja já vinha enfrentando muitas situações difíceis, haviam muitas perseguições contra os cristãos naquela época, e é em meio a esse sofrimento, é em meio a essa perseguição que Pedro se levanta para escrever essa sua primeira carta. A igreja já vinha sofrendo inúmeros ataques. No livro dos Atos dos Apóstolos, nós podemos ver ali a igreja sendo perseguida. Atos dos Apóstolos é chamado o livro que narra o nascimento da igreja, os seus primeiros passos. E ali nós podemos ver a igreja sendo atacada por todos os lados. E é em meio a um sofrimento ainda maior que Pedro decide escrever esta carta. Em Mateus capítulo 10, versículos 16 a 18, o próprio Jesus havia dito: "Eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais, os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunhas a eles e aos gentios." Esse sofrimento visto ali no livro de Atos dos Apóstolos, esse sofrimento compartilhado pelo apóstolo Pedro, nunca foi uma novidade para os discípulos de Jesus. O próprio Jesus já havia dito, já havia proferido palavras dizendo que eles iriam sofrer, que eles seriam perseguidos, que eles seriam levados diante de governadores e reis por causa do nome de Cristo, por causa do Evangelho da graça. E certamente essas palavras de Jesus se cumpriram, porque o que Pedro está vivendo aqui durante o período em que ele escreve essa carta é um tempo de muita tribulação, um tempo de muita perseguição que a igreja estava sofrendo. Paulo já havia sido martirizado quando Pedro escreve essa carta. Provavelmente Paulo foi martirizado por volta do ano 63 depois de Cristo, e essa carta ela surge no ano 64, no ano seguinte. E às vésperas da perseguição de Nero. Essa carta ela foi escrita antes de Nero, o grande imperador romano, se levantar contra a igreja cristã e promover, quem sabe, um dos maiores massacres, uma das maiores perseguições que a igreja cristã já viu em todos os tempos. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14, nos diz: "Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele." Provavelmente a perseguição de governadores, de reis, de autoridades, ainda não havia se levantado contra a igreja aqui nesse momento. E é por isso que no capítulo 2, Pedro vai dizer para os crentes se sujeitarem às autoridades. Mas é próximo da autoria dessa carta que as perseguições vão começar e se intensificar contra a igreja. Porque aqui no capítulo 2, Pedro orienta os crentes a sujeitar às autoridades. E certamente não havia ainda uma perseguição ferrenha contra a igreja cristã nesse período em que o apóstolo Pedro escreve essa carta. Mas a perseguição de Nero, ela estava prestes a acontecer. Então, queridos, é nesse cenário de perseguição,
É nesse cenário, às vésperas de uma dominação de Nero, de uma dominação romana, é nesse cenário de crueldade, de tribulação, de perseguição, que o apóstolo Pedro vai desenvolver essa sua primeira carta. E de onde Pedro escreveu essa carta? Nós já vimos que essa carta é de fato de autoria do apóstolo Pedro, aquele que viu os sofrimentos de Jesus Cristo. Ela foi escrita por volta do ano 64 depois de Cristo, mas é importante também para nós contextualizarmos e entender em que localidade, de onde Pedro escreve essa sua primeira carta. E nós somos então informados de que Pedro escreveu essa carta da Babilônia, conforme o versículo 13 do capítulo 5 dessa mesma carta. Mas qual Babilônia é essa? Havia naquela época pelo menos 3 cidades com esse nome, ou chamadas de Babilônia. A primeira era uma pequena cidade que ficava no norte do Egito, onde se localizava um posto avançado do exército romano, uma cidade que levava esse nome de Babilônia. A segunda Babilônia ficava no oriente, junto ao rio Eufrates, na Mesopotâmia. E a terceira Babilônia era conhecida como Roma. As pessoas chamavam a cidade de Roma, a capital do Império Romano, de Babilônia. Então Pedro teria usado o mesmo recurso que o apóstolo João empregou no livro do Apocalipse, referindo-se a Roma como Babilônia. Assim como a Babilônia do Antigo Testamento era um lugar de crueldade, a cidade de Roma, também conhecido como Babilônia, foi também um lugar de promiscuidade, um lugar em que a vontade de Deus não era vista e percebida. Então é da cidade de Roma que o apóstolo Pedro escreve essa sua primeira carta. Mas para quem Pedro escreveu? Nós já falamos em qual data, de onde, mas é importante também nós entendermos para quem o apóstolo Pedro escreveu essa carta. Toda carta tem o seu autor, a sua autoria, mas também tem o seu destinatário. E é muito importante a gente pensar sobre os destinatários dessa carta. E Pedro, no verso 1, ele nos conta, ele fala para nós quem são esses destinatários, quem são os seus leitores. Ele diz aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Esse é o público-alvo do apóstolo Pedro. 5 províncias romanas na região da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Então é para esse público, são para essas pessoas que Pedro ele escreve essa sua primeira carta. O conteúdo da carta sugere um público misto, composto de judeus e gentios. Nós sabemos que os gentios eram aqueles que não eram judeus, aqueles que não eram da nacionalidade de Israel. E há citações do Antigo Testamento aqui nesta primeira carta. A gente sabe que Pedro, o autor dessa carta, era um grande judeu. E ele faz citações aqui de alguns textos do Antigo Testamento. E isso representa para nós que Pedro, nesta primeira carta, ele também quer alcançar um público judeu. Mas ele faz também afirmações que nós podemos identificar aqui, que eram afirmações em direção aos gentios, como por exemplo, fútil procedimento, deixai os ídolos. Então nós vamos ver aqui várias exortações do apóstolo Pedro para o público gentil. Então nós temos aqui pelo menos 2 públicos, o público judeu e o público gentil. É para esse público judeu e gentil que residiam na região da Ásia Menor que o apóstolo Pedro vai escrever essa carta, dirigindo a eles algumas palavras, algumas exortações. É certo que essa carta também ela tem importância para os nossos dias. Essa carta ela é necessária para a igreja cristã atual, ela é necessária para que possamos desenvolver a nossa fé, para que possamos crescer em esperança, confiantes naquilo que Deus tem reservado e preparado para a nossa vida.
E no versículo 4, João continua falando a respeito desse público para o qual ele está escrevendo. E ele diz: aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Esse público é um público que já havia recebido Jesus como Salvador. É um público eleito, seja judeu ou gentil, mas é um público que, independente da sua nacionalidade, já havia aceitado Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E é importante a gente destacar que esse público para o qual Pedro está escrevendo é um público eleito, é um público que conhece o Evangelho, que conhece a Deus, independente da sua nacionalidade, independente de ser judeu ou não. E Pedro aqui, ele pontua que esse público era forasteiro da dispersão. O termo grego aqui para forasteiros é a palavra pairokos, cujo significado é exilados. Essa palavra descreve o morador de um país estrangeiro. Esse público para qual Pedro está escrevendo é um público que deixou as suas cidades, suas regiões, provavelmente por causa das perseguições, e agora estão em outros lugares, em outras regiões, para continuarem a caminhada com Deus. Quem sabe saíram das suas cidades e povoados com medo de perder a própria vida. Então é para esse público que tem enfrentado perseguições, que está com o coração aterrorizado, é que Pedro vai se levantar para escrever essa carta e, quem sabe, devolver a essas pessoas a esperança que eles haviam perdido. Há um grupo de pessoas aqui que são estrangeiras, estão em outras terras, em outros lugares e que precisam ser consolados por Deus. E Pedro, ele vai fazer esse papel de consolar esse público. O termo grego diáspora, que é o que se refere aqui à palavra dispersão, tem um significado que era atribuído aos judeus dispersos por entre as nações em virtude da perseguição. Os judeus tiveram que tomar vários caminhos, saindo das suas cidades e para povoar outras regiões com medo da perseguição. E esse fluxo, então, dos judeus saindo de algumas regiões centrais e indo para algumas regiões periféricas, interiores, Pedro, ele vai escrever, então, essa carta para fortalecer, consolar esses irmãos. Então, hoje nós vimos quando essa carta foi escrita, por quem, para quem e de onde ela foi escrita. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre o contexto dessa carta antes de nós entrarmos propriamente nos temas que Pedro vai nos apresentar aqui nesses 5 capítulos da sua primeira carta. Eu espero que você acompanhe os nossos estudos às quartas-feiras. Hoje nós tivemos esse primeiro estudo introdutório para que nós possamos compreender os temas, os assuntos que Pedro vai abordar aqui para nós e que teremos a oportunidade de estudar toda quarta-feira. Então, participe dessa série de mensagens, esteja conosco e a nossa oração é que essa carta possa abençoar e edificar a sua vida. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado por iniciarmos mais uma série de mensagens. Que o Senhor abençoe esse conteúdo da primeira carta de Pedro e que essa palavra possa fazer bem ao nosso coração. Que essa palavra venha trazer esperança viva a cada um de nós e que possamos crescer como igreja, como discípulos do Senhor. Fique conosco, abençoe cada família que está nos acompanhando, que a Tua graça esteja sobre a vida de cada um. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui, encerrando o primeiro estudo da série Esperança Viva, e na semana que vem nós voltaremos com as exposições bíblicas sobre a primeira carta do apóstolo Pedro. Continue acompanhando a nossa série de mensagens e se prepare para aquilo que Deus tem para a sua vida e para o seu coração. Tenham todos uma excelente noite, um bom restante de semana e até logo.